Fala, meu povo lindo, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Marelli na área, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe 20 questõezinhas aqui da ESA, da EA, provas para sargento, né, do Exército da Aeronáutica, para a gente trabalhar sobre o assunto de morfologia. Então a gente vai falar sobre o processo de formação, a gente vai falar sobre um pouco das classes gramaticais também, beleza? Então vamos que vamos? Deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos, inscreve-se no canal, já sabe como é que funciona, né? Beleza, então, vamos que vamos. Slide na tela. Um ponto importante, se você puder tentar fazer a questão antes de ver a minha resolução, vale a pena, né? Para você treinar. Show? Então, vamos que vamos. O emprego do advérbio de modo em. Deixa eu dar uma dica. O advérbio, primeiro de tudo, tá? É uma classe de palavra invariável. Invariável, tá? Então, o advérbio, ele não sofre o que a gente chama de flexão. Perfeito? E a ideia de modo é uma circunstância que vai ser identificada por uma ideia de como. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu saí rapidamente. Como? Apressadamente. Como? Então, isso é muito uma perspectiva de modo. Já a perspectiva de tempo é o quando e a perspectiva de lugar é o onde. Beleza? Isso ajuda bastante. Show? Então, vamos ver aqui onde tem uma palavra que consiga, né, me dar essa ideia de como. As crianças corriam depressa. Tá vendo que esse depressa, por mais que tenha a cara de um adjetivo, ele modifica o verbo corriam, dando uma ideia de como, estão vendo? Então aqui na um já tem o advérbio de modo. Tudo que não tem um, você já pode tirar, né? Então 1 e 2 e 3. Quanto empenho tive para terminar o trabalho? Esse quanto dá uma ideia de intensidade, né? Esse quanto vai me dar uma ideia de muito. Então aqui não é moda, aqui é intensidade. Então a 2 está fora. Gaba pra gente tem que ser bravo. Não anotei aqui, mas é bravo. Silenciosamente, aqui ó. Silenciosamente, dá uma ideia de como. O pai ficara completamente imóvel. Esse completamente está modificando imóvel, que é um adjetivo, né? E aqui também vai me dar uma ideia de muito, bastante. Então é um advérbio de intensidade. Então, gaba, bravo, 1 e 3. Beleza? Show de bola. Ação alternativa correta quanto ao que se afirma sobre a formação de palavras. Os sufixos. Sufixos são elementos, turma, que são colocados depois do radical, tá? Então vem depois em regra da palavra. Os sufixos mente e mento são os únicos em português considerados adverbiais. Mentira. Mento não, tá? Mente sim. Mento é um sufixo muito formador de substantivo, tá? É um sufixo muito formador de substantivo. Então aqui você não teria. O único sufixo adverbial que a gente tem na língua portuguesa é o mente, tá? Amorio, popular, filéu e serrote são formados por derivação sufixal de amor, população, né? Ilha e serra. E todo esse acrescento sufixo diminutivo. Sim, amorico, popular, filéu, serrote dá uma ideia de algo com um tamanho diminuído, né? Algo com tamanho diminuído. Então a gente fala dentro do grau diminutivo. Perfeito? Então, por enquanto, o bravo é nosso. Substantivo ameaço é a palavra primitiva. Não aqui, porque você tem ameaço do verbo ameaçar, tá? Do verbo ameaçar. Então, não seria uma palavra primitiva, seria uma palavra derivada, que vem de outro verbo, né? Que vem de um verbo. Então, a gente chama isso aqui de derivação regressiva. Película, nódulo e homúnculo não aparecem sufixos diminutivos eruditos. Aparece sim, principalmente aqui em homúnculo, tá? Homúnculo seria um homem pequeno de uma maneira erudita. O que seria essa maneira erudita, Rafa? Maneira erudita seria a maneira mais próxima do latim, beleza? Então o gaba pra gente é bravo. A erudito, quando você tem um adjetivo erudito, uma forma erudita, é o que tem mais próximo do latim, beleza? É o que tem mais próximo do latim. Então, pra gente, vai ser erudito quando tem mais proximidade com o latim, beleza? Então, gabarito letra B. Esse aqui eu marquei, parabéns.
em que o adjetivo não possui uma locução adjetiva correspondente. Locução adjetiva, turma, é um grupo de palavras. Geralmente, você tem preposição mais substantivo, geralmente, tá? Formando essa locução adjetiva. Ele quer uma que não tenha uma locução adjetiva. Todos esperavam que voltasse ileso. Ileso seria sem lesão, ok? Então aqui, ó, preposição mais substantivo caracterizando. Então isso aqui é uma locução adjetiva. Beleza? Isso aqui é uma locução adjetiva. Foram encontradas cartas inéditas. Inéditas seria aquilo que é novo, né? Então, eu não teria uma locução aqui, quer ver? A faixa etária é de idade, né? Porque quando você tem algo etário, é relacionado à idade. Então aqui tem. E sideral seria do espaço, né? Sideral seria do espaço. Então a única que não apresenta realmente uma locução que eu consiga trocar é a letra B, tá? Não de maneira correspondente, né, com a língua portuguesa. Mas não, porque dá para forçar, mas de maneira clássica eu não teria ali para inéditas. Então o gabarito para a gente é bravo. Beleza? Show de bola. O que ele quer? Considerando o gênero dos substantivos, lembrando que o substantivo em relação ao gênero ele pode ser masculino ou feminino, e aqui, ó, tem algumas características, ele sendo biforme, uniforme, né? Então ele quer a alternativa correta. Achava-se ali de passagem, beleza, um textinho. Juazeiro é biforme. Biforme, turma, bi é 2. Forme é forma. É que tem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, menino tem uma forma para o feminino, não tem? E menina tem outra, aqui uma para o masculino e aqui outra para o feminino. Então isso aqui é biforme. Não tem juazeira, né? Então letra A tá fora. Amizade é concreto. Mentira. Amizade não é concreto, amizade é abstrato, tá? Amizade é abstrato. Concreto seria o que nomeia os seres do mundo real ou do mundo imaginário. Abstrato, você entraria na característica do saque, sentimento, sensação, ação, qualidade do estado. A amizade depende de alguém para que ela exista. Isso é característica de abstrato. Concreto não depende de alguém para ele existir, ok? Então tá fora. Hóspede é comum de dois gêneros, certo? Porque você tem comum de dois gêneros quando você permite a variação do determinante. Então você teria determinantes, geralmente um artigo, tá? O hóspede ou a hóspede. Existe hóspeda, eu vi no vocabulário. Galera, é o tipo de questão que você vai querer arrumar problema para você, né? Se você entrar nessa discussão que tem hóspeda, não tem, entendeu? Aqui, o que você vai ver? Por exemplo, pela alternativa D. Cabra deve receber a palavra macho ou fêmea para designar o sexo do animal. Não, porque cabra eu tenho feminino bode. Entende? Eu tenho masculino, né? Na verdade, bode. Cabra eu tenho masculino bode. Então, cabra, para ser designado o sexo a partir de macho e fêmea, a gente chama de substantivo epiceno. Epiceno. Mas aqui, como tem uma palavra pro masculino, cabra é biforme. Ok? Então aqui tá errado. Então Gaba pra gente é Charlie. Gaba pra gente é Charlie. E aí é aquilo para você não ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, né? Hóspede. Não, porque eu vi no vocabulário que existe hóspeda. Cara, mas como eu posso dizer? Em condições naturais, né, de temperatura e pressão, você fala o hóspede ou a hóspede, tá? Então, gabarito pra gente é Charlie. Aqui tem uma palavra em destaque, né? Amaríssimo. É classificado como, turma, se recebeu esse sufixo aqui, ó, íssimo, se recebeu o sufixo íssimo ou érrimo, é o superlativo absoluto sintético. Superlativo absoluto sintético. Gabarito, letra C. O que é o superlativo absoluto? Superlativo absoluto é quando você tenta elevar a característica de um adjetivo ao seu grau máximo.
Então, amaríssimo seria muito amargo, tá? Amaríssimo seria muito amargo. Então, amaríssimo seria esse absoluto analítico aqui, ó. O analítico é quando você tem o apoio de um advérbio, por exemplo, ó. Aqui, ó, muito amargo. Comparativo de superioridade é quando você tem o mais que, não é verdade? Mais que. Superlativo relativo é quando você coloca em relação a um grupo, tá? É quando você coloca em relação a um grupo. Isso aqui é o superlativo relativo. De superioridade seria, por exemplo, ele é o mais legal. Ele é o mais legal dentre os amigos. Então aqui, ó, o mais de ou dentre um grupo aqui, ó, isso aqui é superlativo relativo. Beleza? Conheci, pois, os termos sublinhados têm função morfológica de esse pois, turma, quando ele vem depois do verbo, pega isso aqui, porque é a vírgula, não sei o que, para com isso. Quando esse pois ele está posposto ao verbo da oração dele, tá? Posposto ao verbo, ele é um conector conclusivo. Ele é uma conjunção, tá? Ele é uma conjunção conclusiva. Beleza. E o portanto também, galera. Portanto, tu nem esquenta a cabeça. Então aqui, ó, letra D são conjunções conclusivas. Então, toma cuidado com o pois, tá? Se o pois ele vem depois do verbo da sua oração, ou se ele vem antes do verbo, são coisas diferentes. Se ele vem depois do verbo, ele é conclusivo. Se ele vem antes do verbo, ele é explicativo. Ok? Beleza? Ação alternativa que contém um advérbio de tempo. Advérbio de tempo, já dei o bizu. Você vai pensar numa ideia de quando, tá? Você vai pensar numa ideia de quando. Apresenta surpreendentemente da ideia de quando? Não dá. É em crescimento, beleza. Atualmente da ideia de quando? Da ideia de momento? Dá, pô. Gabarito bravo, então. Especialmente no dia dedicado à causa, especialmente a quando? Também não. Enfaticamente é quando? Também não. São rotineiros em todos os países minimamente desenvolvidos. É quando? Também não. Pegou? Tempo é quando. Lugar é onde e modo é como. Você que ama velocidade agora pode chegar ao finalmente. A palavra sublinhada foi formada por. Aí, finalmente, nasceu para ser advérbio. Olha só meu raciocínio. Finalmente, nasceu para ser advérbio. Porém, quando você observa essa contração aqui, você observa o A mais O, de modo que A é uma preposição, né, regida pelo verbo chegar, quem chega, chegar, e o O é um artigo. O artigo, ele faz com que o finalmente deixe de ser advérbio, porque o artigo não acompanha advérbio, e passe a ser substantivo, beleza? Passe a ser substantivo. Como finalmente, então, não está ocupando a classe que é própria dele, a gente chama de derivação, ó, imprópria, porque é a classe que não é própria do termo. Gabarito, letra B. Ok? Então toma cuidado, porque o artigo ele não acompanha advérbio, né? O artigo ele acompanha substantivo ou ele substantivo um termo. Boa questãozinha essa aí, hein? Boa questãozinha. Quanto ao gênero dos substantivos, é a alternativa em que todos pertencem ao mesmo grupo. Capivara, criatura, girafa, formiga. Epiceno. Epiceno, ele é utilizado para os animais uniformes, tá? Então aqui, por exemplo, deixa eu ver. Capivara. Capivara não tem capivaru. Tem que ser capivara macho ou capivara fêmea. Sim? Criatura não é para animal, né, turma? Então, criatura aqui está fora.
Sultana, feminino de sultão. Sacerdotisa, feminino de sacerdote. Baronesa, feminino de barão. Condessa, feminino de conde. Biforme, sim. O masculino é uma forma e o feminino é outra forma. Então, gabarito, letra B, tá? Sobrecomum é que não permite variação do determinante. Por exemplo, a vítima. Você só pode utilizar a vítima no feminino, não existe o vítima. Tá vendo? Vítima, pessoa, testemunho, imigrante. Ah, tem o imigrante e tem a imigrante. Então aqui não é sobrecomum, tá? Imigrante é comum de dois. Imigrante é comum de dois gêneros, beleza? Comum de dois gêneros é que permite a variação do determinante. Por exemplo, você pode usar o gerente, e substantivos terminados em NTE ajudam muito a gente, ó. O gerente e a gerente, beleza? Aqui eu posso usar a indivíduo? Não posso, né? Eu só posso usar o indivíduo. Então isso aqui não é comum de dois gêneros. Isso aqui é sobrecomum. Cônjuge, só posso usar o cônjuge também. Então também é sobrecomum. Então gabarito é letra B, galera. Show? Brasil. Quero os adjetivos destacados. Então, a classificação. Bogotano é um time que é da cidade de Bogotá, né? Então, esse adjetivo que identifica cidade, continente, país, ele é pátrio. Então, ou é letra A ou é letra D, tá? Ah, poderia ser derivado de Bogotá? É, poderia, mas reflete uma cidade aqui, né? Então é bem mais tranquilo você pensar em pátrio. Excessivo. Excessivo vem de excesso. Então você está usando um elemento sufixal ali, pós-radical. Então é derivado, tá? Se você fosse manter aqui, ó, só para não, né? Assim, ah, não, sempre pátrio e tal. Ele não é simples aqui, ó. Simples, derivado, derivado composto. É, ele é derivado, né? Então aqui, ó, letra A tá fora. Ele não é primitivo, né? É importante você ter uma diferença aqui, ó. Simples, um radical. Primitivo. Primitivo é sem afixos, que no caso são prefixos e sufixos, entendeu? Então ele não é simples. Encaracolados. Encaracolados vem de caracol, ó. Então ele é derivado, ó, prefixo e sufixo. Então letra B é a nossa resposta. Tá vendo? E composto, socioeconômicas, social e econômica, um radical, dois radicais, mais de um radical. Ele quer a palavra funciona como adjetivo. Funcionar como adjetivo é atribuir uma característica. É atribuir uma característica. Especificar, geralmente, um substantivo. A rede pública, ó, rede, está acompanhada de artigo. Se está acompanhada de artigo, rede é substantivo. E pública especifica qual é a rede. Por quê? Quando eu falo rede, eu posso ter a rede pública, mas eu posso ter, por exemplo, também a rede privada. Então, ser uma rede pública é uma característica da rede, sim? Então, isso aqui é um adjetivo. Gabarito. Letra B de bola. Cresceu é verbo, né? Mais, dá uma ideia de verbial aqui. Foi a que mais cresceu, porque modifica um verbo, tá? E matrículas é substantivo. Rede também é um substantivo. Show de bola, galera. Composição. Composição é um processo de formação onde você trabalha mais de um radical, tá? Onde você trabalha mais de um radical. Então, a composição, você vai pensar aqui em mais de uma palavra. Composição, você vai pensar em mais de uma palavra. Guarda, chuva. Gira, sol. Passa, tempo. Beleza? Então, você vai pensar sempre em mais de uma palavra. Quer ver? Ó? Amparo vem de amparar, é uma palavra só. Ensurdecer vem de surdo, é uma palavra só. Gotícula de gota, uma palavra só. Pernalta é perna mais alta. Aqui tá vendo? Ó, duas palavras. Ó.
E desfazer é do verbo fazer. Então, a única que é composição é a letra D. Por que composição é a letra D? Porque você junta mais de uma palavra. Quando você junta mais de uma palavra, é composição. Beleza? Morfologicamente, classificar morfologicamente, tem vídeo no canal fazendo essa diferença, hein? De morfologia e de sintaxe. Eu quero a sequência correta. Aí aqui, vamos lá. Certas canções que ouço cabem tão bem dentro de mim. Esse certas está ligado a canções. Ponto importante. Está no feminino e está no plural. Então é uma palavra que está variando. Uma palavra que está variando não pode ser advérbio jamais, porque advérbio é invariável. Então a letra C está fora. Beleza ou não? Então vamos lá. Certas canções. Você sabe quantas canções são? Não. Ideia vaga sobre um substantivo. Ideia vaga sobre um substantivo é pronome indefinido. Ideia vaga sobre um substantivo é pronome indefinido. Já seria a letra B. Vamos ver? Mas de uma coisa fique certa, amor. Fique daria uma ideia de verbo, certa seria uma característica, ok? Porque aqui até variaria, né? Mas de uma coisa fique certo, Roberto. Fique certa, Maria. Então daria uma ideia adjetiva assim. Certo perdeste o senso. Ora, ouvir estrelas. Esse certo aqui dá uma ideia de certamente, com certeza. Então isso aqui sim seria um advérbio. Trocou o certo. Aqui esse o é um artigo. Ó. Se isso aqui é um artigo, automaticamente faz a palavra certa ser um substantivo. Então, gabarito certinho. Letra B, galera, é o GABA pra gente. Beleza? Show de bola. A palavra muito é advérbio somente em muito riso, pouco siso. Se você pegar a palavra muito aqui, ó, ela está associada ao substantivo riso, né? Então, ó, muito riso. Riso é substantivo. Você sabe quanto riso eu tenho aqui? Não. Ideia vaga sobre substantivo é pronome indefinido. Tanto se eu botar isso aqui no plural, vai ficar muitos risos. E aí, se está variando, não é advérbio, né? O muito sem Deus não é nada. Coloquei um artigo antes, substantivei a palavra. Esse muito aqui vai dar a ideia de substantivo. Muito ajuda quem não atrapalha. Quem não atrapalha ajuda muito, né? Esse muito está ligado a ajuda, que é verbo. Se está modificando o verbo, é advérbio. Gaba só a 3, galera. Letra A, hein? Pega o bizu aqui do advérbio. O advérbio, ele modifica. Aí você sublinha aqui, ó. Você circula, né? Porque o advérbio, ele modifica um outro advérbio. Pega o ad aqui, ó. O advérbio modifica um adjetivo. E pega um verbo aqui, ó. O advérbio modifica um verbo. Beleza? Advérbio modificar substantivo, para a gente, não vai ter essa aplicabilidade. Beleza? Eu quero a classe gramatical das palavras em negrito. Bom, embora haja um número crescente, esse embora está unindo essa oração aqui, está iniciando essa oração que se relaciona com essa outra oração aqui. Então, embora é uma conjunção. Embora é uma conjunção. Então, aqui, ó, sobre. Sobre é preposição. Sobre é preposição. Ok? E nenhum pronome indefinido, galera. Pronome indefinido. Gabarito. Letra A. Gabarito, letra A. Pronome indefinido. Beleza? Numeral, nem tem esse acento aqui, né? Numeral daria uma ideia de quantidade. Ok? Numeral daria uma ideia de quantidade. Processo de formação. É aqui, ó. Gigantesco, florir e inconsequentemente. Não destaquei aqui para vocês, tá? Então, ó, gigantesco é sufixação. É de gigante. Gigante. Aí eu coloquei sufixo, ó. Então, não é prefixação.
O florir. Florir nasceu para ser verbo, né? Mas no momento que eu boto o artigo aqui, deixa de ser verbo e passa a ser o quê? Substantivo. Isso é derivação imprópria. Derivação imprópria. Já seria Charlie aqui pra gente. Inconsequentemente, eu tenho o prefixo in e o sufixo mente. Ok? Caraca, apaguei aqui sem querer, galera. Calma aí. Florir, inconsequentemente, né? Aí, se eu pegar aqui, eu tenho prefixo e eu tenho sufixo aqui, ó. Se eu tirar o prefixo, a palavra que sobra tem sentido? Consequentemente. Tem. Então, isso aqui é prefixal ou sufixal. Gabarito letra C. É a nossa resposta. A parassíntese não teria sentido, tá? Se eu troco aqui. Então, é igual, por exemplo, amanhecer. Se eu tirar o prefixo de amanhecer, o que sobra não tem sentido. Aí isso é parassíntese, tá? Durante a paralisação, eu quero plural aqui, ó. Coligações. Se você tem adjetivo mais adjetivo, só o segundo vai para o plural nos adjetivos compostos. Então aqui, ó, políticas não pode. Ó. Político certinho, políticas não pode. Político certinho. Aí só o segundo vai para o plural. Político partidárias, político partidários. Então a primeira ou é bravo ou é delta, tá? As duas estão certas. Camisetas azul celeste. Azul celeste é um adjetivo composto invariável, tá? Azul celeste é invariável. Perfeito? Então não vai plural. Gabarito. Letra D pra gente. Azul celeste é azul marinho, tá? São dois plurais aqui que você tem que saber que não ocorrem. Azul marinho e azul celeste. Não vão plural. Beleza, galera? Show de bola. Plural. Quinta-feira, quinta é numeral e feira é substantivo. Num substantivo composto, numeral e substantivo variam. Então, quintas-feiras. Os dois variam. Então, aqui está fora e aqui está fora. Beija-flor. Beija é verbo e flor é substantivo. No substantivo composto, o verbo não varia. Então, beijas-flor não. Teria que ser aqui, ó. Beija-flores, porque o substantivo varia. Aqui, ó. Então, a gente já teria como gabarito letra D. Abaixo é advérbio. Advérbio não varia. E assinado funcionaria aqui como um adjetivo. E adjetivo varia. Ok? Os termos que são variáveis no substantivo composto são san. Substantivo, adjetivo e numeral. Tá? Os termos que são invariáveis são VAP. Verbo, advérbio e alguns pronomes, tá? Toma cuidado. Verbo, advérbio e alguns pronomes. É incorreto afirmar que o substantivo céu é concreto. Sim, céu é concreto. Céu não é sentimento, não é ação. Mata é derivado. Não, não é. Já é bravo aqui pra gente. Porque mata não tem prefixo nem sufixo. Então, mata é palavra primitiva. Pois, por exemplo, matagal, aí seria derivado. Mata é primitivo. Gabarito bravo. Verdura é abstrato. Sim, porque é a característica de ser verde. Entendeu? E Cruzeiro do Sul é próprio, é o nome, né? Perfeito. Cuidado que verdura aqui eu não estou falando alimento, hein? A verdura sem par destas matas, ou seja, as matas que são verdes, né? Então, seria uma ideia abstrata. Sim, certinho. O adjetivo está incorreto. O grau, ele é um ótimo profissional. Cara, para ser relativo, o que que eu falei? Eu tenho que colocar em relação a um grupo, né? Tem que colocar em relação a um grupo. Ele é um ótimo profissional. Em relação a quem? Tem um grupo aqui? Não tem. Então essa letra A tá esquisita. Absoluto sintético aqui, ó, o íssimo que eu falei para você. Ó. Certinho. Superioridade. Esta casa é a melhor de todas. Ó, relativo de todas. Coloquei em grupo de todas as casas. Coloquei em relação a um grupo. É a melhor. Perfeito. Superioridade. Certinho também. Superioridade. Este caminho é pior que o outro. Sim,
Na ideia de ser pior, você tem a perspectiva de mais ruim, né? Então, de todos os caminhos que são ruins, ele é o mais. Então, ele é a superioridade. Muito boa essa questão. Beleza? Muito boa essa questão. E eu marquei errado, né? Aqui, ó. Gabarito é letra A, tá? Gabarito é letra A. Porque superioridade está certinho, que esse caminho é pior que o outro. Apelativo e relativo. Não coloquei em relação ao grupo. Então acerta aqui que eu marquei a correta. Ele quer a incorreta. Gabarito letra A. Beleza? Chegamos ao finalzinho, galera. 20 questõezinhas da ESA e da EA. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, por favor. Tamo junto e até a próxima, galera. Valeu!